Olá, amigos do nosso canal Connect Work, seja muito bem-vindo a mais um episódio, onde a cada semana nós temos aqui um convidado que vamos navegando um pouquinho na vida dele, pessoal, vida profissional, mas acima de tudo, trazendo para você que está aí nos assistindo insights, dicas de empreendedorismo, de negócio e dicas de vida, né? Afinal, cada pessoa que vem aqui, antes de ser um empreendedor, antes de ser ter um CNPJ, tem um CPF. E a gente gosta de ouvir essa história de como começou essa jornada de vida. E hoje não podia ter uma pessoa mais especial do que um amigo que eu conheci, deve ter um pouquinho mais de um ano, ou um ano aproximadamente, nessa jornada empreendedora. Já falei aqui em outros episódios, eu já participo ainda de muitos grupos de network, e em um desses grupos eu conheci um camarada que, olha só, ele é ator, ele é empreendedor, ele é psicanalista, terapeuta, mentor, locutor, professor e ficaria aqui falando vários adjetivos dessa figura fantástica que é meu amigo Carlos Bonor. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Que satisfação. Obrigado. Obrigado. Uma honra estar aqui. É importante a gente falar do que a gente gosta, do que a gente estuda e se prepara para falar. E com amigos, pô, fica mais bacana ainda, né? Então, obrigado pelo convite. Estou aqui me sentindo muito honrado e pode perguntar, vamos embora, vamos papear. Maravilha, obrigado, agradeço muito pela sua presença. E antes da gente começar o nosso papo, quero convidar você aqui embaixo, tem o nosso famoso canal aqui para se inscrever, a palavrinha aqui para inscreva-se, você clica nela, você vai estar recebendo a cada semana os nossos conteúdos, tem um sininho também do lado para você estar marcando, receber as notificações e nos ajudar também no impulsionamento. Afinal, quanto mais pessoas inscritas, né, mais pessoas seguindo, outras pessoas vão estar recebendo esse conteúdo, sendo aí abençoadas, né? Acima de tudo, por esse conteúdo que a gente vai estar entregando aqui. E, Carlos, a gente se conheceu ano passado num grupo de network aqui na Barra da Tijuca, né? Isso aí. Nós estamos, inclusive, nesse momento aqui na Barra da Tijuca, nos estúdios aqui da Formakes. A Formakes também, ela foi uma consequência de conhecer o Jairo Roberto dentro de um grupo de network. Isso. Conheci você dentro de um grupo de network. E eu não conheço muito a sua história ainda, né? A sua história de como começou. Eu sei que você é ator, a gente vai navegar um pouquinho sobre esse oceano, mas como é que começou essa sua jornada aí artística, né? Antes disso, teve alguma outra atividade? Rapaz, eu tenho história para contar. Eu falo pro meu filho assim, filho, o importante é ter história para contar. Opa. E nem todas vão ser boas, mas são histórias. Verdade. É aprendizado, e aprendizado sempre, em primeiro lugar, assim, porque aquela frase a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou aprende. Se possível, os dois. Então, para eu chegar nas artes, pô, Anderson, vou te falar, Rodou bastante. Procurando, assim, aonde eu ia me identificar. Só voltando um pouquinho, quando fala de network, eu digo que para ter network tem que ter net life. Sim. Eu acho que é mais bacana quando você constrói amizades e aí saem os negócios, né, os business. São as conexões das pessoas. Né? Tem uma frase que eu adoro, o Sérgio Henrique, grande mestre, meu amigo, meu irmão, ele fala assim: amigos, negócios fazem parte. Sim. É bom, né? Eu prefiro fazer negócio com você, já falamos sobre isso, a gente está sempre aí com alguma situação, do que com alguém que eu não conheço. Verdade. Não é? A gente se tornou amigo, confio em você, creio que você confia em mim. Então é mais fácil de fazer o negócio. Vai dar certo ou não é outra coisa. Sim. Né? E a gente às vezes repete algumas frases, né, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você reconstruiu uma agora. Rótulo de uma situação que, como assim? Negócios fazem parte. Então, aí você cresce, aí são as crenças. Sim. Você cresce acreditando que você não pode fazer negócio com seu amigo. Você pode ir no Maracanã, tomar uma cerveja, você pode ir numa balada, mas fazer um business não pode. Então, assim, as quebras de paradigmas sempre estão na minha mente. Assim, tem um paradigma ali, deixa eu ver, vamos ver se isso aí dá para ser quebrado, se vale a pena, se faz sentido ser quebrado. E na minha vida, passei por algumas quebras de paradigma. Olha o paradoxo disso, Anderson. Eu estudava numa escola particular, mas que eu não vou aqui entrar no mérito de se a escola é boa ou não. A escola é considerada maravilhosa. Mas eu costumo falar, inclusive para os pais dos meus alunos, eu dou aula de teatro para criança, para adolescente, para adulto, que falam muito do negócio da escola. Eu falo, a criança está feliz, o aluno está feliz, a aluna está feliz, então a escola está bacana.
Claro que você tem que ver É o uma análise ensino. importante, né? Não Mas adianta você tem que botar ver se a criança, o aluno, a aluna está feliz. E entender se não está feliz, por que que é? É por causa do ensino, é por causa do contexto? Como que é isso? Sempre fui um cara comunicativo e questionador. Existia na época ali de escola uma propaganda que falava assim: são as respostas que movem o mundo. E eu falava, pô, as respostas? E sempre aquilo me incomodou. Hoje em dia já se fala que o que move o mundo são as perguntas. exatamente. E eu sempre achava que eram as perguntas. Então chegava um professor explicando alguma coisa, sobretudo história. E aí eu nunca vou me esquecer, parece um clichê, não é, foi um fato. Não vou falar o nome do professor. Mas quando foi falar da coisa da independência ou morte, de Dom Pedro puxou a espada e tal, as margens do Rio. Mas como é que sabe? Eu comecei a perguntar, como é que sabe disso? Será que tinha ali, não tinha jornalista na época, como é que retrata? Então eu sempre questionava isso, essas coisas. E eu passei a entender a história do jeito que ela é de fato e falar agora sim, quando eu fui fazer uma série chamada O Quinto dos Infernos, que volta e meia represa na Globoplay, né? Tem sempre passa, volta e meia passa aí. E foi maravilhoso, foi um trabalho para mim espetacular. E a gente teve aulas de história real. Até para poder viver o personagem. Claro, Assim, né? pô, história real. Na escola, não sei como é que tá hoje em dia, mas sei através do meu filho. Superficial, né? Aí depois você foi Superficial entender e que às na vezes época da inventado, Carlota né, Joaquina cara? a mulher não saía de casa. Saía 3 vezes ao ano. Olha isso. Os bailes eram frequentados só por homens. Mulher não podia ir. Carlota Joaquina, quando chegou e era uma pré-adolescente, falou: como é que é? E na Europa já não era assim. Ela dançou com todos os homens da festa e a partir de então as mulheres tinham que ir. Então tem um monte de coisa que você não aprende na escola. E aí quando você começa a falar: agora eu estou aprendendo aqui a história real. Mas vamos voltar aqui. Fantástico. Então eu estudava nessa escola e vi meus amigos já estudando para ser Isso aqui no Rio de Janeiro, no tá? Rio. Sempre no Rio de Janeiro. E aí um queria ser advogado, outro médico, outro... blá, blá, blá. E eu falei, não quero ser nada disso. Como é que vai ser? E meu pai é engenheiro, hoje aposentado. Minha mãe era professora. Então, assim, profissões convencionais, vamos dizer, né? Maravilhosas. Mas eu Que era naturalmente que eu vou- um sonho de toda criança, né? mas não era o Escuta, não meu. era o Eu seu. queria E outras tá tudo bem, coisas. né? Eu não queria aquela coisa de ter que sair pro escritório de manhã cedo, sim. volta à noite cansado pra caramba. Sabe? Eu queria coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eu não sabia muito bem o que eu queria. Já era um inconformado. Né? Já. Eu falava, não, por que tem que ser tudo no padrão? Caramba, tem que ter outra forma, outra forma, outra forma. Ao mesmo tempo, eu morava num condomínio que vários jogadores de futebol moravam lá. Opa. Então, as nossas peladas... Eu morava no Novo Leblon, condomínio. Sim, sim. E até hoje o Novo Leblon tem um timaço de futebol. Timaço. O nosso time era muito bom. Eu nas categorias menorzinho, mirim, dente de leite, infantil, foi até chegar no crescendo esse adulto. universo. Quando eu fui chegando no adulto, os profissionais que estavam ali, e aí tinham sempre alguns olheiros. Dentre um deles, Jaime de Almeida, Sim. que foi técnico do Flamengo várias vezes, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, auxiliar técnico, querido, morou lá no Novo Leblon, sempre morou lá. E eu muito fluminense, sou fluminense pra caramba, vou a tudo, isso é outro papo também, eu, meu filho, meu pai, sou muito fluminense, né? E falava, caramba, mas o Fluminense, como é que é isso, treinar aquelas coisas de garoto. Acabei que eu fui treinar na Gávea. E tinha um olheiro do Fluminense que queria me levar pra Xerém. Como é que eu ia pra Xerém? Em 90. Eu tinha que morar lá. Se hoje em dia já não é simples, né? Pra categoria de base, a molecada, os moleques de Xerém moram ali. Em sua grande maioria, tem que estudar por lá. 1990, caramba. Seria uma mudança muito radical, né? O Flamengo treinava na Gávea, então ficou aqui, ela fiquei num período de experiência e conheci o teatro. Olha isso. Então foi tudo meio que ao mesmo tempo, chegando no vestibular, aí comecei a treinar no Flamengo e queria ir pro Fluminense, que era em Xerém, e comecei a fazer teatro. Como? Porque na escola ao lado da minha, a escola era do Santo Agostinho, uma escola de altíssimo nível, uma das referências, né? Só que ela é conteudista e eu precisava de uma escola construtivista, Sim. como é a do meu filho hoje. Do lado do Santo Agostinho tinha uma escola pública municipal com teatro. É onde eu era feliz, Anderson. Ou seja, você estava dentro de
uma referência que a maioria dos pais gostariam de colocar os seus filhos, mas o seu coração estava batendo forte Eu por algo que estudava você naquela viu. escola particular, que meus pais Sim, sim. ralavam, uma mensalidade nada barata, e na pública eu era feliz porque eu fazia teatro. Conheci meu primeiro grande mestre, Evans de Brito, que infelizmente já fez a passagem, mas o primeiro ser humano que eu vi ter um amor pelo teatro, pela arte, que eu falei, uau! E aí, pô, aquelas aulas, às vezes só tinha eu na aula, às vezes mais dois, aí meus amigos uma época fizeram, a gente montou peça e tal, papá. E aí chegou uma hora da minha vida que eu falei, caramba, goleiro do Flamengo, o sonho de muitos, né? Goleiro do Flamengo. Uma carreira, né? O Santo Pela Agostinho ali, e aí aí já estava virando pré-vestibular. Eu tinha mudado de escola para poder treinar na Gávea. Olha isso, foi feita uma manobra nisso. E o teatro? Olha só, goleiro do Flamengo, ser engenheiro, alguma profissão nesse sentido, e o teatro. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha Ou vida? seja, você alcançou ali o que na pré-adolescência, na adolescência. Na pré-adolescência, paixão pelo futebol, mas pensava no profissional. Mas aí aquela coisa de estar sempre jogadores profissionais, olheiros, não sei o quê. Pô, você tem. Ah, você podia ir pra lá, você podia ir pro Flamengo. Aí você fala, caraca, pô, então eu tenho um negócio aí. Então você começa a ter um outro olhar. E aí quando eu conheci o teatro, eu falei, uau, aqui eu posso ser tudo. Posso ser tudo. Uma hora eu vou ser engenheiro, outra hora eu vou ser médico, outra hora eu vou ser um professor de educação física, aliás, fiz vários. Sim. Fui professor de educação física, Ricardão, fiz um monte, né? Mas enfim, então eu tinha esse lugar, esse paradoxo. E aí um dia, cara, antes eu contava essa história pra imprensa ou pra quem fosse, eu me emocionava, mas agora eu como um terapeuta, eu tenho que saber lidar com as emoções, já que sou professor do DNA das emoções. Mas eu me emocionava muito, porque meus pais me libertaram. E aí eu falo pra todo mundo, qual o olhar que você tem para com os seus filhos? Porque os pais muitas das vezes querem que o filho seja tal coisa, seja você. Deixa seu filho ser o que ele quiser, com valores. Nossa, muito importante isso. Por que não? Que meu filho tem, que meu filho tem, que não, calma. Você é uma pessoa, seu filho é outra. Então, realize os seus sonhos, mas não realize seus sonhos através dos seus filhos. Isso é um perigo. Porque aí aquele ser humano, de repente, vai crescer para honrar pai e mãe, no sentido de, pô, eles quiseram, realizei o sonho deles, mas e o seu, que é o mais importante. E aí eu vejo muitas pessoas na faixa dos 40 anos, pô, até sou bem sucedido, mas eu queria tanto fazer uma outra coisa. Isso tem muito, tá? Sim, Isso tem sim. muito. Meu pai um dia, depois de ter conversado com minha mãe, tinha chegado de uma viagem e tal, eu assim na sala, né, eu tava numa fase triste. Ele falou assim, meu filho, senta aí. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Já uma culpa que você não sabe de onde vem. Aí ele falou assim, eu e sua mãe, a gente vem conversando, a gente vê que você não tá feliz. Porque você não quer ser engenheiro. Você não precisa ser engenheiro. Eu tinha acabado de passar para a faculdade de engenharia. Eu estava ali no quarto período ainda, assim, sabe? Eu brinco que é o quarto período fatorial, porque devia algumas ainda dos períodos anteriores. E daqui a pouco eu estava indo para a faculdade, para esse início de faculdade, vendendo ingresso de peça que eu estava montando. Sabe? Que te trazia muito mais felicidade. Me trazia mais felicidade. Aí chegou uma hora que meus pais falaram, você não está feliz, você tem que fazer o que vai te deixar feliz. Você quer ser ator? Vai ser ator. Você quer ser jogador? Vai ser jogador. Mas vai com tudo. E aí, de todas as coisas que ele falou, porque na hora que falou isso, toneladas saíram de cima de mim, toneladas. Eu tranquei a faculdade, não foi um mês depois, foi no dia seguinte. Foi o dia que eu acordei mais feliz. Era o start que precisava. Eu tenho até hoje o cartãozinho. Pai, eu tenho até hoje aquele cartãozinho da matrícula trancada, um cartãozinho verde que faz uma assinatura e trancou. Eu guardo esse cartão. Porque eles me libertaram. Foi um divisor ali, né? Foi um divisor. Aí na época, eu tinha participado de uma pelada, pessoal, pô, tu é goleiro do Flamengo, tu tem que jogar no nosso time. Tinha umas coisas assim, o pessoal da faculdade. Eu não posso, não posso. Não, pô, tem lá o clube e tal, papá. Não, mas não vai machucar o time horrível, cara. Sessão da tarde, antes. Sessão da tarde, eu era fominha de bola, eu falei, não vou. Foi. Primeira partida, aí aquela coisa ali, era daquelas quadras lá da Lagoa, e aí ficava uma galera em volta. Pública, né? Aquela quadra pública mesmo. Com os carros passando ali, terra, uma buraqueira. E ninguém sabia quem eu era, que eu treinava em clube e tal. Os caras, nosso time horrível. Não é que era. Não, era ruim mesmo, assim. E eu
os caras chutando, eu plau, defendendo, pô, cara. Aí começou a vazar, pô, ele treina no Flamengo, não sei o quê, pô, a gente ganha de 1-0. Sabe aquela coisa de sessão da tarde? Que o cara bate o córner, aí o Cadu, que era o nosso, cara, senhoras, não é estereotipando, mas fala, não é jogador de futebol, porque não é aquele cara que corre e tal, né? A bola bate literalmente nele e entra no córner, 1-0, e eu defendendo, ganhando. Gol do Cone, né? Gol do Cone, gol do Cone. Missão cumprida, vou embora. Nego, não, agora que a gente passou para outra fase, não, vamos jogar com um time tal. Falei, não. Vamos, fui. Engessei o tornozelo. Pô. Uma saída de bola, o cara embaixo, plau, caiu, o tornozelo já torceu. Hoje eu sei por que o tornozelo torceu, o DNA das emoções que a gente vai falar. Hoje eu sei, totalmente. Depois isso ficou esclarecido na minha mente, anos depois, né? Mas na hora, caramba, não sei o que, papai, deu um tempo, aí o pessoal ligou pra mim lá pra casa, né? Pô, não veio treinar isso mesmo? Não podia falar, porra, tô com o tornozelo engessado. Falei pro Jaime, meu vizinho, falei, Jaime, cara, pô, caramba. Casa André, porque meu nome é Carlos André. Então o pessoal no condomínio é Casa André, cara, mas como assim, cara, tu jogou? Não tinha contrato também, não estava recebendo, então também tem meu direito, né? Pô, não vou nem avisar no clube, tinha umas coisas assim. Aí passou o tempo, cheguei, aí com uma dorzinha no tornozelo, fui, treinei, aí chegou o dia deles me pedirem documento para assinar o termo de compromisso. Aí eu falei, e agora? Aí eu fui para casa tenso, meu pai e minha mãe falaram, é contigo. Não quis ser engenheiro, mas para você escolher o que você quer ser. Você escolhe e mete a cara. Nunca mais apareci no clube, porque eu queria fazer teatro. Olha que loucura. Loucura boa, não é nenhum arrependimento, não. Loucura no sentido de como que minha vida estava nesse momento. Uma demonstração ali de maturidade, né? De direcionamento. Minha vida estava nesse também. momento. E aí eu brinco, de lá para cá, 15 novelas, vários filmes, séries, comercial pra caramba. Uau, hoje eu sou um professor de teatro. Poderia ter sido também realizado na profissão de goleiro, né? Profissão de confiança. Mas não me arrependo nem um pouco, até porque eu continuei com o futebol com o nosso time de artistas. Sim. A gente foi campeão do mundo na rua. Mas aí é de uma forma mais suave, brincando. Uma forma mais suave, mas cada campeonato também. Porque você viaja, aí você vai para os lugares, o pessoal quer ganhar do time dos artistas de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ninguém não tem nada de festinha, não. Não, pô, vamos ganhar dos atores. Tem aquilo. Pau. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Não tem, todo mundo. Aí a gente voltou campeão da Rússia. Caramba, aí todo mundo queria ganhar da gente de qualquer jeito. Campeão na Rússia com um time de artistas. Né? Primeira Copa foram 4 já. Isso é um campeonato que é periódico também? Tinha. Todo ano, assim. Aí teve um ano que não teve, pulou. Então aí parou ali na pandemia, um pouco antes. Estavam querendo trazer para o Brasil. Mas era um campeonato. O primeiro foi organizado para acontecer, e aconteceu, em Sochi, que é o balneário da Rússia, era Búzios, do Rio de Janeiro. Que tem a praia, tá um lugar bacana para um calor desgraçado. Não, muito quente, muito quente. O Mar Negro ali, e não tem areia, são as pedras quentes, calor. E muito legal, bacana, assim, foi uma experiência maravilhosa. 16 delegações, e você tinha que provar, o Wikipedia já estava ali no ar, você tinha que provar que você era um artista. Mas você tinha que levar DVDs com trabalhos seus, todas as delegações de todos os países envolvidos. Foi bacana, bem organizado. O nosso foi bacana pra caramba. Só que a organização lá de Sochi entrou em contato com alguns representantes. Aqui no Brasil entrou em contato com o Zico. E a gente sempre jogava com o Zico lá no CFZ, a gente faz os jogos dele do Maracanã. Sempre, né? Aquele do Maradona eu tava. Olha que... Opa. Não, todos aqueles... Sempre, desde sempre a gente joga com ele, né? E com vários outros profissionais. Então ele, vai ter, aí chamou o Gaúcho, que é o nosso treinador, eu brinco que é o nosso desorganizador, folclórico Gaúcho, querido Guaraci Valente. E aí a gente se movimentou, juntou o nosso time, mas não era só o nosso time que já jogava. Aí abriu para todo mundo, porque aí o Zico pegou a comissão técnica dele com o Nando Vanucci, querido Nando, grande treinador, vocês ainda vão ouvir falar nele. Foi o nosso técnico, ele já era auxiliar técnico da base ali do CFZ, botou preparador físico, eu tive preparador de goleiro, e aí foi peneirando, fulano, não, nova lista, até ficar em 20.
um processo mesmo de como se fosse Não uma tinha Copa do panela, Mundo, não. Era uma avaliação feita pela comissão técnica do CFZ. Entendi. Não tinha panela, era quem estava melhor mesmo, acabou. Não tinha parada. A gente teve chefe de delegação, que foi o Bocão. Caramba. Então foi bem. Pô, muito legal. O Zico é uma figura fantástica, né? Você está trazendo um tema que, por exemplo, o grande público não tem acesso a esse tipo de informação Não tem. desse campeonato, né? E mais uma coisa que o Zico está Até porque envolvido. na época a gente. Foi 2007. Então ia ter o Pan-Americano no Rio. Então o Sport TV fez alguma cobertura, mas não podia fazer tanto porque estava tudo pro Pan. Tanto que quando a gente voltou de lá, eu carreguei a tocha olímpica. Opa. A tocha do Pan-Americano, a gente tem foto, o nosso time, metade do nosso time carregou. Eu carreguei lá na Avenida Atlântica, são 100 metros ou 150 metros, não lembro. Eu tenho a foto, eu com a tocha, uma emoção fantástica. Foi O primeiro rosto, olha isso, Anderson. O primeiro rosto no placar eletrônico do Maracanã foi o meu. Olha, porque quando a gente voltou da Rússia, teve um jogo para celebrar o nosso título. E o placar eletrônico estava sendo testado. Eu era o número 1, Carlos Bonou, goleiro e tal. Depois eu tenho a foto, mas é já do time todo. Caramba. Pô, tem momentos assim incríveis. Você passou por uma experiência que eu não tenho acesso a uma estatística, mas quantos brasileiros, jovens, adolescentes, têm esse sonho de ser um jogador de futebol, Muita né? coisa. Mas ao mesmo tempo você tinha um sonho maior, né, do que esse. Né? Então, até aqui, nesses primeiros minutos, a gente vê, já focando aí para você que está nos assistindo hoje, um insight poderoso para você que é pai, para você que é mãe, né, que está assistindo aí, a importância de você ver os sinais, né? E o seu pai e a sua mãe, né, qual é o nome deles? Carlos André e Elaine. Carlos André e Elaine, parabéns por terem tido esse feeling aí de perceber que tinha algo no ar acontecendo que trazia alegria para eles, né? Isso aí. Mas não estava aflorando no seu coração aquele desejo ardente, né? De encarar essa carreira. Isso é muito né? importante. Eu falo isso muito para as famílias, assim, para os pais. Queiram ver os seus filhos felizes, fazendo o que eles amam. Sim. Dá liberdade, sabe? Ajuda a construir a asa, mas deixa ele voar. Sim. Ajuda na asa. Mas o plano de voo ali... Eu falo uma coisa assim que eu quero mais é que seja polêmica mesmo. Não tem o menor problema com isso. Sem problema, tá? fica à vontade. Filho a gente não cria. A gente prepara. Você vem falando assim muito. Criar, você cria gado. Você bota lá aquele gado dentro do cercado, bota pra andar, dá amarração, aí anda, pega sol, tal, papá. Não tem opção de fazer diferente. Aí você tá criando, beleza, cresce, desenvolve, tal, um dia vai embora. A preparar, vai junto, ó. Pô, olha, na minha experiência, se você for por aqui, pode dar isso aqui. Se for por ali, vai dar isso aqui. Esse caminho eu nem sei. Nem sei. Sabe? Mostra, vai junto, avalia junto. Deixa se ferrar um pouquinho, segura a tua agonia, que pai e mãe tem que segurar mesmo, não tem jeito, sabemos disso, não é? Sem dúvida. Mas tem que botar pra viver, sabe? Passar experiência. Passar vulnerabilidade não é passar fragilidade. Agora entrando aqui na área terapêutica, quase 20 anos dando aula de teatro, criança, adolescente, adulto, falo muito para famílias assim. Vê se teu filho está feliz. Se comunica com seu filho, com a sua filha. Eu dou aula para 40 Graus, a agência do Sérgio Matos, querido Serginho, que faz parte do meu currículo. E ele faz um workshop uma vez por mês, que tem aula de passarela, de foto, e ele me chama para dar de teatro. Então vem famílias de vários lugares do Brasil. Pô, e o meu acordo com eles é dar uma aula de 10 ao meio-dia, mas eu fico de meio-dia às 2 dando feedback para as famílias. Porque eu sei que eles querem feedback. E eu sou terapeuta, então eu posso oferecer esse lado também, porque eu não conheço aqueles alunos, mas passo a conhecer em 2 horas, eu já li todos eles. E depois cada experiência, é tanta coisa legal que acontece que você fala, eu estou na missão. E aí já colocando tudo isso, desde essa época de como é que é teatro e tal, babapá, eu sentia que quando viam determinados temas, as pessoas com mais idade, mais velhos, adultos e tal, sempre me buscavam para conversar e para perguntar e para trocar uma ideia. Eu falava, mas por que eu? Assim, eu ficava me indagando, sabe?
E aí comecei a falar, pô, sobre esse tema eu posso falar disso. Sabe? Aí você vai entendendo que você tem um outro lugar ali, sabe? Depois eu fui entender que era terapêutico, mas você começa a ter um outro olhar. E eu sempre fui um garoto que tive muita ite, rinite, sinusite, bronquite. E aí minha mãe e meu Sofreu. pai me cuidando, eu tinha que tomar xarope. Xarope hoje em dia eu falo para as crianças, falo pro meu filho, tem gosto de bala. Mas quando era criança não tinha gosto de bala, era gosto de trauma. E aí tinha que tomar remédio disso, remédio daquilo. Até homeopatia, que eu sou a favor e acho muito bacana, mas eu tinha que tomar 5 vezes ao dia. E a homeopatia é uma das práticas integrativas. Mas eu não aguentava mais, eu falei, caramba, eu tenho que arrumar uma forma de viver melhor, de ter mais saúde com menos remédio. Aí eu comecei a botar isso na minha cabeça, menos remédio, mais saúde. Menos remédio, mais saúde. Mas não sou contra remédio, pelo amor de Deus, não sou mesmo. Aí porque eu comecei a falar, como é que vai ser esse mundo artístico? E eu fazia curso de teatro. Aí comecei a frequentar teatro na parte dos bastidores. Mofo pra tudo que é lado. O nariz fica assim, você fica lá do fanhoso, ouve o olho vermelho. Você fala, caramba, como é que eu vou conseguir conviver, trabalhar no lugar que eu vivo e fico fungando, O ambiente não era rinite o tempo inteiro, como é que é favorecido. isso? Aí chegava, aí fui fazer figuração pra entender como é que funcionava a televisão e tal. Aí chegava num estúdio, hoje em dia não é tão gelado assim. Mas sempre foi muito gelado por causa de equipamento. Hoje em dia os equipamentos mais modernos não precisa ficar um estúdio tão Sim, gelado assim. Mas tem diretor que gosta. Então era um gelo. Um gelo. E às vezes eu tinha que fazer cena de sunga. Eu sempre fui explorado, digamos assim, um pouco desse lado. Eu ficava um molho e tal. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Aí um dia fazendo uma peça de teatro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um ator querido, Marcelo Brou, eu comentando isso com ele, porque eu ficava fungando lá nos bastidores. Ele falou assim, Bono, você precisa conhecer esse cara. 2 dias depois eu estava com esse cara. No consultório dele, tinha conseguido uma consulta. O Dr. Sérgio Henrique, que virou meu amigo, meu irmão, pai e criador do DNA das emoções. Entendi. Ou seja, conectou com algo que hoje é uma parte da sua vida, né? Isso, ele começou a criar o DNA das emoções há 28 anos atrás e eu tô com ele há 25 anos. Olha que legal. Só. Então, assim, tudo que ele aprendeu e tal, ele usou em mim e eu sempre, pô, o que é isso? Aí ele fazia uma acupuntura no ponto, eu sentia, falei, pô, esse ponto é o quê? Aí ele ia explicando, explicando, explicando. Pô, o joelho, o que significa o joelho? Ó, o joelho, tá, tá, tá. Então ele foi me dando toda a demografia, ele foi aprimorando isso. E aí o DNA das emoções são várias matérias, anatomia, biologia, bioenergia, físico-quântica, PNL, medicina tradicional chinesa pra caramba, sabe? Você consegue consolidar isso. Frenologia. Então, são todos esses estudos. Você pega o melhor deles todos e começa a aplicar e tal, papá. Interessante, Bono. Eu já vi você falando em algumas vezes, principalmente nos encontros de empresários, né? E você traz um tema que não é fácil falar, né? Principalmente porque as pessoas às vezes não estão abertas a ouvir, É né? isso E aí. principalmente a fazer terapia, Isso. né? Mas você consegue trazer isso de uma forma leve que você quebra aquele gelo com toda a sua grandeza artística, né? Obrigado. E consegue mostrar para a pessoa que você pode ajudar de alguma forma, né? Ou que de repente ela, que não seja você, mas que ela tem que buscar uma ajuda, né? Que tem algo de errado, algo de diferente acontecendo. O DNA das emoções, eu acho que eu nunca falei isso para você, mas quando você fala desses pontos, né, no corpo e o que tudo isso significa, antes de você, eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma, né? Então você tem uma didática, você tem um conteúdo e, assim, aqui no podcast, eu acho que em qualquer lugar que você tenha oportunidade, isso é muito valioso, né? Assim como curou você, né? Isso aí. Você acabou de dizer que lá atrás, na sua infância, você torceu o tornozelo, mas se isso acontecesse agora, você saberia a origem, né? Porque o tornozelo, Anderson, ele fala dos contratos que a gente assume com a gente Aí. mesmo. Então, por exemplo, eu quero ser um profissional XYZ. Vai pegando, vai anotando, vai anotando. Anota você também aí. Volta. Todo o nosso corpo humano tem essa demografia emocional. O tornozelo, ele fala dos contratos que a gente assume com a gente mesmo, porém não consegue cumprir. Aí o Olha, tornozelo forte vai lá isso. e torce. Filosoficamente, já que você não está sabendo andar por esse caminho, eu vou te dar uma impedida aqui. Mas se você pega até, vou falar uma coisa aqui, Neymar.
Quando o Neymar foi pro PSG, ele foi com o objetivo, não posso falar por ele, obviamente, mas tudo deu a entender de que ele estava indo para querer se eleger o melhor do mundo. Ser o protagonista, porque antes ele tinha ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Não, Messi e Soares. Que ele fazia aquela trinca no mesmo time, Barcelona. né? Foi para lá e foi para ser protagonista do PSG. Quando saiu a primeira relação, ele não ficou nem entre os 10. E ele já era amigo da galera da NBA. Ele botou assim no Twitter, #PartiuBasquete. Eu lembro. 2 dias depois, tornozelo. Ainda comentei com o Sérgio. Falei, irmão, Neymar tem que ficar ligado no tornozelo. Olha que viagem. E aí de lá para cá já teve uma sequência no tornozelo. Mas no consultório, a gente vê muito isso. Então o Sérgio ele começou a fazer as associações. Pô, pessoa que tem problema no tornozelo, quando você cutuca o emocional, ela desabafa e é sempre relacionado a isso. A medicina tradicional chinesa fala muito desses pontos. Então começou isso. Então aí eu fui entender por que eu tinha torcido o tornozelo e o esquerdo. Porque o lado direito é o nosso lado afetivo, emocional. O esquerdo é o profissional, acadêmico, racional, inclusive no hemisfério, né? Nos 2 hemisférios do cérebro. E era exatamente o momento do Então, contrato. o que se manifesta do lado esquerdo vai estar falando do seu lado profissional. O que se manifesta do lado direito do seu corpo vai estar falando do seu lado afetivo. O meu foi o tornozelo esquerdo. Depois eu fui entender. Falei, então foi por isso que eu torci. É a história do contrato com o Flamengo, né? Qual profissional que eu quero ser? Sim. Eu tinha ali um sonho de todo menino de ser jogador de um clube grande como o Flamengo, e ainda tinha o Fluminense. Já tinha me libertado ali da questão da engenharia e tinha o teatro, que era um mundo completamente desconhecido ainda para mim. Foi num processo eliminatório. Eliminatório, né? exatamente. Então, assim, e o universo me fez eliminar Sim. uma faceta também. Cara, fantástico. Migão, você que está aí nos assistindo, que é empresário, empreendedor, e está nessa fase de assinar contratos, preste atenção aí no que o Carlos Bonô acabou de falar. De repente você pode estar sentindo dores aí no seu tornozelo, Isso. ou até em outras áreas do corpo, Em que outras pode áreas. significar alguma outra coisa, né? Pode perguntar aí que a gente sai falando sobre todas as áreas do corpo. Não, fantástico. Dor de cabeça. Aí pode ter várias origens. Porque, por exemplo, a dor de cabeça você pode estar com uma cervical que de repente ela está um pouquinho fora do lugar, ou até mesmo outra vértebra. Mas muitas das vezes é a cervical. A gente tem 6 de cervical. Tem as T's, 12, que são as torácicas, e as L's de lombar, que são 5. Cada uma delas também tem um lado emocional. Então, por exemplo, vou falar aqui das trevas, já que você está falando de dor, então eu vou falar do parte trevas. C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A C1 vai falar do lado do estado de depressão. Então, às vezes, você consegue começar a tirar uma pessoa do estado de depressão manipulando a C1. A C2 ela vai falar das paranoias, os nossos medos. Noia. Os perrengues. A C3, hoje a gente pode dizer que é a selfie. É o medo de se posicionar, de falar, ou de falar em público. A C3 ela diz, caramba, tem ali, vou ter que passar por uma situação, e isso na minha vida... Desconfortável. A C4 fala de insatisfações. A C5 dos nossos medos mais profundos, aqueles que a gente fica até com medo de olhar para dentro da gente. A C6 de contrariedade, que é diferente de insatisfação. A C7 e a T1, que vai ficando ali naquele... Quem tem é o famoso biquinho de papagaio, começa a falar de renovação e aperfeiçoamento. Então, se emocionalmente você está com uma dessas emoções desalocadas, uma cervical dessas pode dar uma travadinha, já vai gerar possivelmente uma dor de cabeça. Entendi. Um intestino que não esteja funcionando bem. Um fígado que de repente não esteja na sua plenitude. Esses órgãos também podem levar a uma dor de cabeça. O intestino, que as pessoas associam e falam que é o segundo cérebro, isso virou um jargão. E eu explico por que ele realmente é um segundo cérebro. Primeiro você tem o intestino grosso e o delgado. O intestino grosso, emocionalmente, ele fala das contrariedades que a gente carrega na vida. Lembra que eu falei que tem uma cervical que também fala da contrariedade? O delgado fala das insatisfações. Então, se uma pessoa está com constipação,
e ela chega para mim assim, às vezes eu ponho a mão, eu olho e já vejo que não está indo ao banheiro direito, você já sabe que essa pessoa está com dificuldade de expressar os seus sentimentos mais profundos, suas emoções mais profundas. Ela está com dificuldade de expressar. ATM também, problemas na ATM. Tá? Uma pessoa que fica com a dor aqui na ATM, articulação temporomandibular, tá? Aí abre muito, dói, você já sabe também que ela está com uma dificuldade. Então, quem tem constipação, enfesado, fezes dentro, né? Não está conseguindo expressar as suas emoções mais profundas. E o que acontece? Deixa de produzir a maior parte de serotonina no seu organismo. O que é serotonina? É um neurotransmissor da alegria, do bem-estar, da felicidade. Normalmente o pessoal fica fechado. Não é o do amor, né? do amor é a ocitocina. Então, assim, e o intestino ele é capaz de produzir 90% da serotonina. Então, se você não produz serotonina, dificilmente você vai estar se sentindo bem, vai estar na alegria, num estado bacana. Você não produziu um neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, porque está travado aqui dentro. Então você começa, de repente está com uma dor de cabeça, porque seu intestino não está funcionando bem. Então, a dor de cabeça, ela é consequência de alguma outra coisa ali dentro. Fantástico. Então, assim, o corpo fala, né? É. O corpo fala o tempo todo, seja com a dor, né? Seja com alguma alteração. A dor, ainda bem que existe a dor, Anderson. Que tá gritando, né? Porque é um aviso que você tem que se cuidar de algum jeito. Sim. Se não tivesse dor, era óbito. Direto para o óbito. Não deu nem tempo de avisar. A dor é um aviso. Essa agora é uma dica prática, né? A gente está falando principalmente aqui com empresários que hoje no Brasil dor eu acho que não falta, né? Para empresário. Como prevenir? Uma das coisas que eu falo bastante é porque você vê empresário assim se dedicando, botando toda a energia em fazer dinheiro. Sim. Que depois gasta cuidando da saúde. Exatamente. Mas uma das coisas que eu pergunto é o seguinte: o que você anda fazendo para o seu lazer? Ah, não, porque aí eu fui em tal lugar e falo, não, lazer. O que é lazer? É aquilo que você pode fazer sem precisar olhar para o celular e para o relógio. Onde você pode ir que você não quer nem saber do seu celular e do seu relógio? Pronto. Aí a gente começa a falar do lazer. Porque você está contemplando. Contemplar. Né? Aquela coisa que você faz aqui assim, que aqui você aciona o quarto ventrículo, que é o ponto da contemplação. Aonde você pode? Quando? Que lugar é esse? Com qual frequência você tem feito? Tem pessoas que hoje não devem nem ter essa resposta. O que você ama fazer te dá muito prazer e você não faz há um tempo? Outro dia eu estava atendendo uma menina, ela é do interior de São Paulo. Então eu atendo online. Aí eu vi assim, primeiro fazendo aquela leitura, eu falei assim, com quem que você mora, ou quem que está tão perto de você fisicamente, mas ao mesmo tempo está tão distante? O pai dela. Ela mora com o pai, e ela não estava tendo uma relação bacana com o pai, não estava próximo. Aí eu, daqui para lá, ela voltou com o pai e falou, eu quero foto, você, o pai e seu cachorro. E eu perguntei para ela, por que você, eu tô vendo que tem alguma coisa que você gosta muito de fazer, mas que você não faz há muito tempo lá. Eu sempre adorei dançar. Eu falei, mas quanto tempo você não dança? Ela, não sei, tantos meses, mas não tem nenhum lugar para dançar. Eu falei, você não tem um quarto? Meu quarto? Eu falei, não precisa de outro lugar não, você dança no seu quarto. Você bota a sua melhor roupa ou roupa nenhuma, vai pra frente do espelho, você bota a luz que você quiser ou luz nenhuma, bota a música que você quiser e dança. Você não precisa necessariamente ir para uma casa noturna e se arrumar, não. É dançar. 3 meses depois ela estava dando aula de dança. Porque ela era formada nisso, mas tinha abandonado, nunca mais tinha dançado e estava dando aula de dança. E foi um start para ela. Um start. O que você gosta tanto de fazer que você não vem fazendo? Tem a ver com uma vida equilibrada, né? Não só do trabalho, né? Cuidar da família. Viver a família, viver o momento de lazer, o trabalho, tudo tem seu espaço, né? Tudo tem seu espaço, é necessário, né? Suas gavetas, não misturar gavetas, sabe? Não botar gaveta de camisa, de calça, sabe assim? Porque senão começa a bagunçar. Minha mulher me vê falar isso, fala, por que tu não arruma teu armário? Aquele closet. Mas emocionalmente tem esse lugar, sabe? De você entender. Então, assim, é legal o casal ali, seja na configuração que for,
um ter o seu momento, ou também sair com amigos, é o futebol, é ir não sei aonde, cada um pouco e aí se reencontra. Porque aí aquela frase já tá batida, máscara de oxigênio, né? No avião, Sim, quando sim. der ruim, primeiro em você. Mas é de fato em você. Porque se for sempre no entorno, no entorno, no entorno, você não está na plenitude. Se você não estiver na plenitude, você não ajuda ninguém. E pelo contrário, você fica mais reativo. Sem dúvida. Importante você olhar primeiro para. É, pô, quero te ajudar, eu preciso estar apto comigo mesmo, estar bem, né, para poder te ajudar. Senão eu não vou te ajudar, eu vou fazer alguma coisa, posso até te dar uma ajuda, mas sabe, aí você sofre, tal. Quantas doenças emocionais vêm por autoanulação, câncer de mama, que eu falo muito para Que mulheres, né? cresce muito, E né? o que que é o câncer de mama? Você pode ver, você perguntar para mulheres que passam, já passaram por essa situação, são mulheres que se doam demais a alguém durante um bom tempo, se autoanulam e não se sentem recompensadas emocionalmente. Você cuidar de alguém não tem o menor problema, mas você não pode se autoanular, deixar de se cuidar, deixar de fazer as suas coisas, de ter o seu momento, o seu espaço. E isso é autoanular. E aí depois a pessoa não se sente recompensada emocionalmente. Mas mas eu nunca fiz pensando numa recompensa. É inerente ao ser humano. Todo mundo espera uma recompensa emocional. Porque às vezes quando fala que não quer, Não é tá na necessariamente expectativa material a disso, assim. recompensa. Sabe, pô, cheguei um dia, cara, cheio, pô, essa caneca aqui, Um tua cara, eu te dei toque, essa né? Uma coisa caneca e assim. tal. Um dia eu vou esperar que você me dê uma caneca. Não, não é isso, é emocional. Então, caramba, pô, fica naquilo, pô, caramba, me entreguei, cuidei pra caramba, então nunca mais fiz nada do que eu gostava. Minha vida tá. Aí você começa a ter aquela coisa da autoanulação, querendo ou não, e aí você não se sente recompensado. Pode ver. Não, fantástico. Meu amigo, se você não pegou tudo que foi falado aqui sobre o DNA das emoções, volta um pouquinho, assiste novamente. Você teve uma aula aqui de como você melhorar a sua saúde, às vezes com detalhes tão fáceis, né, de se fazer no dia a dia. E hoje a gente está aqui com Carlos Bonô, ator, psicanalista, terapeuta, trazendo aí um pouquinho do conhecimento dele no DNA das emoções. E Carlos, eu queria só dar um passozinho para trás, que é uma pergunta, até curiosidade minha, né? Desses papéis que você fez como ator, o que que mais te marcou? Olha, o meu primeiro, na teledramaturgia, a gente até comentou aqui que foi o Quinto dos Infernos. Foi o meu primeiro, foi um grande divisor de águas na minha vida e ele foi o mais marcante no sentido de atuação, porque além de tudo eu tinha que fazer um gago, gaguejar emocionalmente, né? Então tinha todo um preparo. Então, enquanto ator, esse foi realmente um trabalho assim que um divisor de águas. Agora, o mais marcante, o de maior aprendizado e que eu falo que bênção foi ter trabalhado um pouco mais de um ano com o meu mestre, Chico Anísio. Deixou Meu saudade. primeiro contrato na televisão, cara. Com o mestre Chico Anísio. Aí é de arrebatar. E aí eu consegui, depois fui conquistando um pouquinho mais de espaço, fui fazendo personagens um pouquinho mais diferentes dentro do programa, mas eu contracenei com o Chico Anísio. Essa onda eu tiro. Porque a primeira vez, aí passei no teste, aquelas reuniões e tal, papá. Chico Anísio, primeiro dia de gravação, eu molecão, recém-saído daquele teatro da escola pública ali, fazendo minhas peças e tal. Minha primeira cena que eu fui gravar na televisão, que eu tinha um texto, que eu tinha que decorar, eram 2 frases, mas foi com o Chico Anísio, cara. E ele era um ícone, né? E aí eu me lembro que era uma piadinha de praça, literalmente de praça, o cenário é praça, eles terminando o ajuste, vê ele, opa, tudo bem e tal. Sentou do meu lado aí, ele, olha a generosidade que era. Esse cara me emociona pra falar, tá? Ele chegou pra mim, o mestre Chico, que eu tinha conhecido um pouquinho nos bastidores, ele falou, pô, tô vendo essa piada aqui, essa piada é muito velha, esse final não tá bom não. Aí ele olhou pra mim e falou assim, essa piada eu fiz em 1973 no Teatro da Lagoa, no meu show de humor. Olha o que ele tava dividindo comigo. Aí ele simplesmente se vira pra mim e fala assim,
que você acha de eu mudar o final dessa piada? Ao invés de falar isso, eu vou falar isso aqui. Eu falei, acho ótimo. O que eu acho? Eu falei, caraca, Chico Anísio tá me perguntando opinião. E eu realmente, não tinha nem... Ele já sabia. Ele só tava querendo me deixar mais à vontade, entendeu? Sim, sim. Tipo, eu vou dividir com esse menino o que eu penso, como é que é, pra ele se sentir à vontade. Eu falei, uau. Aí ao mesmo tempo ele falou assim, eu sou conhecido por take 1. Você faz vários takes gravando. Sim, Take sim, 1, take 2, take 3. Ele falou, eu sou take 1. Porque se o diretor dá o gravando é porque tá tudo certo. Não tem por que errar. Ator chega com o texto decorado, cenário se tá entregue, tá tudo certo. Então, na hora de gravar não precisa de mais de um. Aí eu entendi também a mensagem. Ator que é ator chega com o texto decorado. Sim. Gravando take 1. Pá, aí comecei. E aí a gente criou uma amizade. Aí um pouco mais de um ano, ele sempre me acompanhando no futebol, porque ele sempre gostou muito de futebol, né? Sim, sim. Muito. E aí os bastidores, Anderson do céu. Aí juntava ele, Francisco Milani, Eliezer Mota, que agora tá no Multishow fazendo com o Rodrigo Santana direto. Mas toda aquela turma do Chico, Lúcio Mauro, hoje sou amigo do Lucinho, né, querido. Aí o Marcelo Sabac, que dirigia, junto com o Milani. Só gente, Heloísa Perricet começando, Ingrid Guimarães começando, era a galera ali, a nossa turma. Então, assim, foi de um aprendizado. Os bastidores, o que a gente ria, as histórias que o Chico contava, assim, cara, a cada resenha. E o legal é que você saiu de uma poltrona de fã, né? Pra trabalhar com aquele Eu, ídolo. criança, eu via Chico City e de repente eu tava dentro de Chico City. Cara, fantástico. E era no Teatro Fênix, que hoje é prédio comercial, mas era no Sim, Teatro Fênix. E o negócio do Take 1, isso eu aprendi muito com ele. E não era. Era o profissionalismo dele. Olha onde chegava o profissionalismo dele. Ele chegava na porta do Teatro Fênix, na roleta, e ele falava assim: tá tudo pronto? Seu Chico, nós estamos com atraso no cenário. Ele voltava, ia para casa e ia embora. Falava: pode suspender a gravação. Porque isso é um desrespeito com todos nós aqui que chegamos na hora. Caramba. Ele falava isso. É um senso de responsabilidade. Acabava a gravação, tá? Acabava a gravação. E ele estava defendendo a gente que tinha chegado na hora. Porque ele falava o seguinte: marcou tal hora, por que não deu tempo? Ou foi erro de planejamento, ou porque os profissionais Alguém atrasou a chegada. não tiveram a competência Isso. para entregar na hora. Sim, Porque se você faz o planejamento certinho, não tem atraso. verdade. Ele falou: eu nunca atrasei. Então, se é para eu esperar, tem que avisar o elenco todo para esperar em casa. Por que eu tenho que ficar esperando aqui? Por que vocês não me avisaram? Ó, Chico, espera um pouquinho em casa. Na hora a gente vai aí e te busca. Então ele estava defendendo o profissionalismo. Cara, era genial. Sim, sim. Genial. Aí eu vi a foi- coisa de virar a chave, 200 e tantos personagens, todos diferentes. Foi uma faculdade ali esse tempo. Faculdade. Ele já saía do camarim de Pantaleão, cara, qualquer personagem, de Haroldo, eu fiz muito Haroldo, né? Haroldo hétero, como eu fiz ali. Mas ele já saía, botou a peruca, já vinha com uma voz, já falava, já tá. Era... E pode-se dizer que foi o papel mais desafiador também? porque foram vários. Então, assim, eu tinha Chico Anísio, Chico Anísio, Chico... Quantos personagens ele tinha? Era mais de 100, né? Eu acho que eram 213 personagens. Era uma competição, acho que ele e Jô Soares, talvez. Eles ali, né? tinham assim, ele falava uma coisa assim, todo dia ele falava assim: nunca taquei torta na cara de ninguém para fazer os outros rirem. Nunca dei tapa na cara de ninguém para fazer os outros rirem. Nunca dei rasteira, porque tem isso, né? Dá uma rasteira, cai no chão, kkkk, pega um bolo, um abaixa, pega no outro, kkkk, quando vira, toma um tapa. Ele falou: nunca fiz isso. É verdade. Em mais de 200 personagens, ele nunca fez isso, cara. Olha, era compositor, era jornalista. Ele tem músicas que ele gravou aí, várias. Escrevia para jornal. Pô, Artista ele era completo, absurdo. né? E ele sempre falou: eu tenho, não é medo de morrer, é pena de morrer. Olha que frase maravilhosa. Eu tenho pena de morrer, porque eu tenho tanto projeto, tem tanta coisa para fazer que eu não posso morrer. Mente criativa, né? Pô, era um absurdo. Aí eu fui gravar depois, aí ele sempre perguntava quando a gente encontrava: e aí,
Aí ele falava, futebol perdeu um grande goleiro, mas a arte ganhou um grande ator. Ele brincava, ele ficava nessa assim. Aí no Se Eu Fosse Você 2, ele fazia, e eu fiz o professor de hip hop, que paquerava o Tony, né? Ainda pega esse ursinho e fazia. Aí a gente se encontrava nos bastidores. Aí depois ele foi gravar novela Pé na Jaca, que ele não gravava há muitos anos. E eu, Pé na Jaca, eu tinha um personagem, pô, fantástico. Era aí Murilo Benício, né? Tinha o Toss também, era a turma do sítio ali. Aí eu comecei a ver o burburinho de que Chico Anísio ia entrar pra novela. Eu falei, caraca, o mestre, ele vai entrar, mas eu já sabia que ele estava doente. Aí eu vejo no roteiro que eu ia gravar com ele. Nossa, aí eu falei, caraca, vou me preparar, porque eu vou encontrar um mestre de cadeira de rodas. Então cheguei, Outro momento, né? dia seguinte, falei, pô, o mestre aí, o Chico, tá lá gravando, que ele tinha que chegar antes de mim nesse dia, ele tinha cenas antes. Aí fui, me arrumei, e era cidade cenográfica. E pra variar, meu personagem só tava em roubada, eu ia me sujar todo, aquelas coisas. Aí eu chego, vi o Chico de longe, cadeira de rodas, dei aquela respirada, cheguei perto, falei, mestre. Falei, ó, equipe, dá licença, pô, é meu mestre. Porque tava voltando a, enfim, contracenar com ele, né? Aí ele fez assim pra mim, Bonur, baixa aqui. Aí eu baixei ele, tô fudido, desculpa. Não tem problema falar isso, né? Não consigo andar 10 metros. Aí a lágrima já aqui, né? Efizema pulmonar me ferrou. Não pode fumar. Aí começou, não pode fumar, não pode ser. Me arrependo de ter... Aí tu fala, meu Deus do céu. Eu falei, não, mestre, pelo amor de Deus, mas tem muita coisa aí. Eu falei, não posso morrer. Aí ele voltava na fala, não posso morrer, tem muita coisa pra fazer, tem muito projeto, ele falava. E tinha mesmo. Não era orelhada, não. Ele tinha mesmo. Malandro, às vezes dava o gravando, ele levantava da cadeira. E o Lombardi, que era o autor, Carlos Lombardi, ficava maluco, porque o personagem dele seria um charlatão da cadeira de rodas. E um dia o Chico resolveu ficar em pé e ficou. E aí o Lombardi começou a ter que escrever, tipo, mó barato. Então, assim, foi realmente que escola. Você vê, você faz uma pergunta, eu tenho histórias sempre longas aí para contar, né? Muito interessante você falar do Chico, essa mente criativa dele, e tem total, né, conexão com que a gente fala o tempo todo aqui no canal, que é a necessidade também do empresário de ter essa mente criativa, né? E às vezes a gente percebe quantas pessoas reclamam, né, que às vezes não consegue uma coisa dar certo, ou duas, ou três, e eu imagino que para tantos personagens, né? E eu não sei se você teve a oportunidade de fazer essa pergunta para o Chico, né? Mas ele teve 200 personagens de sucesso. Mas quantas vezes ele deve ter tido alguns também que não tiveram? Ele testou vários. Testou vários, né? Ele vivia testando, testava na rádio. Ele testava a voz. Sim. Ele testou, ele fez de tudo. E esse é o ponto. E ele tinha uma voz que ele às vezes fazia assim, colocava e tal. Pá. Eu fiz até tintones. Eu era obreiro, vamos, passar, sacolinha. Lembra que ele fazia isso? Eu era um dos caras que passava de terno branco. Coalhada, gravei com coalhada. Eu criança, de repente, estava gravando com coalhada. Você que está aí assistindo o canal Viva, né? No Viva. Acho que o canal Viva que você vai ver o Carlos Monó. No Viva tem um monte de novela lá que eu fiz. Tem um monte. Mas aí, agora trazendo um pouquinho para o nosso tema aqui também, terapêutico. A criatividade hoje em dia. Olha que perigo que também a gente está aí dentro desse lugar. Primeiro vou dizer aqui, ó, essa linha aqui é a linha da criatividade. Então você pode ficar aqui aguçando, lembra que o esquerdo é profissional, direito, o nosso lado afetivo, sim, emocional. Então, meu trabalho precisa aqui botar uma criatividade, olha para o alto. Quando a gente olha para o alto, a gente ativa o campo cerebral da visão. Você começa a ver mesmo, enxergar mais as coisas. Quando a gente olha para os lados, a gente abre um campo auditivo. E para baixo é uma conversa intrapessoal, você com você mesmo. Aí já entrando, dando um parênteses, a pessoa quando ela está, vamos colocar assim, um estado depressivo, você já pega ela na postura e já bota ela pro alto. Porque se você conversa com você mesmo e você não está bem, a companhia não está legal. Então, ó, alto. Bom, tem gente que, já abrindo mais um parênteses aqui do Geminiano, pergunta assim para mim, Bono, como é que você atende? Fala, olha, minha formação é psicanálise, hipnose, o reiki, PNL, o DNA das emoções. Agora, como eu vou atender, depende de como a pessoa vai chegar. Porque se eu atender você e ele do mesmo jeito, alguém está sendo mal atendido. Então tem gente que chega e põe na parede, literalmente, começa a conversar com a pessoa,
ajeitando ela na parede pela postura. Tem gente que eu já ponho na maca, porque já vejo que precisa de um relaxamento profundo. Tem gente que eu ponho no sofá e falo, vamos conversar um pouquinho, porque eu vejo que a pessoa está precisando falar. Então, vai depender de como chega. Voltando, a área da criatividade. Forma de bolo, né? Não tem. Então, quando a pessoa está com um momento dela ali, uma fase da vida dela pouco criativa, aí a gente já começa a falar do tal da criança interior. Porque quando a nossa criança interior está bacana, saudável, brincando, a pessoa está criativa. E às vezes eu faço uma pergunta assim, o que o Anderson de hoje falaria para o Anderson criança? Forte. E o que o Anderson criança falaria para o Anderson adulto? Essa é mais forte ainda. Aí você começa a reativar aquele menino interior que está ali. A tua criatividade começa a brotar de alguma forma porque você vem fazendo um filme. Fala, caramba, se fosse criança, hoje eu aqui boto os dois. Eu tive uma experiência muito bacana numa das montagens que a gente fez do Pequeno Príncipe. E eu fazia o aviador, o Conrado fazia o Pequeno Príncipe e tal. Pô, a peça foi um sucesso, foi muito legal. E a gente tinha um personagem que era o aviador, que é Saint-Exupéry, de fato, né? Que escreveu o Pequeno Príncipe. Eu fazia esse personagem. Fazia outros dois também. Mas a gente tinha o Pequeno Aviador. É como se fosse eu criança, um personagem que eu tinha criança. E a gente conversava. Pô, os adultos... porque traz emoção, porque... Se você tivesse a oportunidade, né? E tem essa oportunidade de conversar com o seu eu criança, como seria esse papo? Olha só. Reflexivo, né? É você refletir na sua vida inteira, né? Tudo. O que fez, o que deixou de fazer e os porquês, né? Aí, meu amigo, são horas e horas de reflexão. Sim. Então isso é uma coisa que eu faço muito para quem usa muito o pragmático. Os executivos, a galera que fica ali, aquela coisa do trabalho, vai ficando. Então, quando eu falo o perigo da criatividade também, é a tal da inteligência artificial. Ela é boa, mas ela pode ser ruim. Porque a tal da a criatividade, ela se desenvolve aonde? No nosso cérebro límbico. O sistema límbico. Nós temos 3 cérebros. Reptiliano, que é o da sobrevivência, o límbico, que é o das emoções, e o pragmático, o neocórtex ali, né, o que tem que ser feito, etc. Falando de uma forma mais rasa. A criatividade se desenvolve no límbico. Se você não precisa desenvolver essa criatividade porque a ferramenta ali que você me desenvolve, né? O tema sobre tal coisa. Esse cérebro tem que tomar cuidado. Atrofia, né? Tem que tomar cuidado. Não precisa pensar tanto. Não precisa, porque já tem uma ferramenta que está fazendo isso para você. Qual vai ser o futuro desse cérebro? Porque o nosso cérebro foi se adaptando. Você pega o cérebro do homem, das cavernas e tal, e o de hoje tem as diferenças. Então, como é que isso vai funcionar? Eu falo muito para pai e mãe assim, pega teu filho, dá uma parede da casa pro teu filho ou pra tua filha. Dá uma parede, pega tinta, pincel ou na mão, deixa... Não é sujar, é decorar aquela parede. Deixa ser do jeito da tua criança que tem em casa. Pega ali um lençol velho, ou novo, não tem porque ser velho, mas abre e pinta. Pega a caneta. Desenvolver seu lado criativo. Lembra aquele pitch de vendas que eu fiz lá? Do encontro? Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Seu pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagina uma linda gaivota voar no céu, vai voando, voando, voando. Lembra disso? Eu lembro. Mas se você faz numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante, eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, voando, voando. Agora eu falei com o sistema límbico de quem está assistindo. Porque botei cores, é a forma como você fala. Falei as mesmas palavras de forma diferente. Criança precisa disso. Uma tecla que eu tenho batido, olha, a contradição, uma tecla que eu tenho batido é porque eu vejo... Cara, eu moro num condomínio aqui, né, cara? Às vezes eu vejo... ou mãe, ou pai, empurrando balanço com uma mão a criança, porque a outra está no celular. Faz isso não. Me dá uma agonia. Fala, não faz isso, por favor, empurra teu filho. Fatalmente aquela criança vai repetir isso. Mas a referência é essa.
Outro dia, eu andando lá pelo condomínio, aí tinha uma pessoa que estava com um neném, que certamente o neném ainda não andava, de meses. E na maior das boas intenções, não é que estava fazendo por mal, tipo, ai, é mais fácil se vir. Não. Olha que lindo aqui esse peixinho, falou exatamente. Olha esse lindo esse peixinho, sobe e desce a criança. A criança que ainda não sabia falar, mas já vidrada no celular. O que vai acontecer dali para frente? Celular, 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 celular. E já é talvez o primeiro presente que a maioria das crianças recebe, né? Entende? É muito delicado. E agora, isso. vindo com todas essas ferramentas, como é o caso da inteligência artificial, é difícil até de olhar para frente, né? Como é que vai ser daqui a É pouco? difícil de você prever. E a mente criativa vai ficando cada vez mais limitada, Menos criativa. né? Menos criativa, né? Porque você tem ali, em uma tecla ou duas, você tem ali a sua criatividade, Sim. que não é sua, mas que te serve. É um fantástico. Bono, conversando, a gente percebe que esse seu momento atual a gente pode falar que o Bono terapeuta é o que hoje salta aos olhos? Salta muito. Salta, não é nem aos olhos, é a alma, sabe? É o de ajudar também. É, Né? É o você propósito. sai de uma palestra, de uma convenção, alguma coisa, e aquelas palavras, aquilo que você falou, fez sentido para muita gente, bom e as ajudar, pessoas né? veem, é muito legal, porque não sou eu, é através de mim. Sim. Não sou eu, né? O Criador é que sabe como é que é as coisas, né? Então é através de. A pessoa sai de uma consulta comigo, sai do meu consultório e me passa mensagens que eu te mostrar, tu fala, olha só isso aqui, Anderson. Uma mensagem dessa aqui mostra que vale tudo né? a pena, vale tudo a pena. Vale tudo a pena. Então, você fala, tá na missão. Tá no caminho. As pessoas te ouvem, faz sentido e depois te colocam nas tuas orações porque fez um bem a ela. Mas aí a primeira coisa, sempre quando eu entro no consultório, quando eu vou para uma palestra, ou seja, aqui, eu falo, Criador, é através de mim, não deixa a vaidade entrar, que seja só parte, tudo que eu estudo, que eu estudei e continuo estudando, que continue aqui, mas que através eu possa passar para as pessoas de alguma forma. Então tudo que eu vou lendo ali, quando eu ponho a mão, quando eu vou sentindo, vou falando do DNA das emoções, antes de eu falar para a pessoa, parece sessão espírita, não é isso, mas eu peço uma confirmação divina, sabe? Porque é muito cuidado. Sim. E quando você tem convida, né? quando você cria uma autoridade, o que você fala para a pessoa leva mesmo. Então é uma responsabilidade muito grande. E a pessoa que te procura, ela quer ouvir, ela precisa. É uma área que todo mundo que procura, todo mundo eu acho que de alguma forma precisa. Todos nós precisamos. E nós terapeutas também, tá? Nós precisamos. E nós terapeutas Mas quem também. procura é porque realmente a coisa já está gritando, né? Eu acho que é uma área que talvez precisasse, de alguma forma, as pessoas se anteciparem a essa dor extrema, né? E olha que o mundo foi antecipado nesse olhar da saúde emocional em 15 anos Agora com a em pandemia. função da pandemia. Porque os estudos terapêuticos mostravam que a busca pela saúde emocional ia acontecer do jeito que ela está acontecendo hoje, daqui a 15, não mais 15, mais 12, né? Porque já passou o tempinho da pandemia. Mas a pandemia acelerou esse processo. Então, antes as pessoas buscavam muito porque já não aguentavam mais. Hoje já buscam mais no o que eu posso fazer para evitar. Ou começa uma coisa de, já vi o que está acontecendo em volta, como que eu posso fazer para que não aconteça comigo? E outros porque quer esse conhecimento, esse esclarecimento, porque de repente não quer tanto remédio, ou porque entende que precisa quebrar paradigmas, sabe? E busca por novos conhecimentos mesmo, assim. Sim. Não, você traz um conhecimento que é ímpar, né? A gente não tem, eu não sei quantos profissionais como você existem hoje aqui no Rio de Janeiro. Eu não vejo outra pessoa, pelo menos no nosso círculo aqui, falando. Então eu imagino que não tem tanta gente ainda, ou pelo menos que tenha voz, né? Isso. Muitos falam de saúde emocional, sim, com outras vertentes. Eu falo por essa vertente de onde você está com dor. Entendi.
tem alguma doença? Alguém quer saber alguma coisa? O que é de fato que você tem? Eu vou dar essa luz. Uma anamnese. Fora quando eu vou lendo mesmo. E aí Sim, eu sim. pergunto pra pessoa, posso falar o que eu tô vendo? Você já sabe, você já viu acontecer isso algumas Já. vezes. Então, esse tipo, o DNA das emoções, o Sérgio Henrique, que é o grande mestre, ele valida a mim para dar aula, para palestrar. Quando ele faz coisas, geralmente ele me chama para estar junto, porque para mim é uma honra. Para eu hoje ter o programa na Rádio Positividade, né? O Positivecast DNA das Emoções com Carlos Bonou. Mestre, posso? Porra, pode, você pode. Então, eu tenho... Pedir E autorização. dentro né? disso que a gente fala, somos nós dois. Sim. Mas existem terapeutas maravilhosos, acupunturistas maravilhosos que sabem dos pontos, de repente com um olhar um pouco mais científico, né? A gente tem essas outras matérias que envolvem. Então, assim, não tem tanta gente que sabe dessa demografia, não. Entendi. Isso não. Mas a gente vem falando cada vez mais no meu Instagram, no dele, que é SOS Sérgio Henrique, também, se quiserem acompanhar. Falando Mas a nisso, gente vem falando disso. Vamos falar também o seu Instagram, né? É @Carlos Carlos Bonou. Bonou. Carlos Como eu Bonou. falo na rádio, lembrando que Bonou é B-O-N-O-W. Fantástico. Carlos, começou lá atrás, então, com o estudo de engenharia, né, Isso. que interrompeu porque Meus pais surgiu o me libertaram. futebol, seus pais libertaram, e surgiu naquele momento o futebol e o viés aí O todo futebol lá. já estava andando tava, junto, né? Junto e a arte, né? É. Caminhou, evoluindo para toda essa área de terapias aí, que eu acho que é um ecossistema, na verdade, ecossistema. de terapias, de treinamento. A arte me levou Eu imagino pra quantas estudar. formações você fez, né? gente não A entrou arte me nesse- levou a estudar mais Sim, a sim. fundo essa parte terapêutica no sentido de não quero ficar doente, como é que eu faço? Sim, sim. Então foi juntando, né? E quando a gente olha, e daqui para frente, olhando para o futuro, qual é o futuro do Bono? O que tem de projetos? Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. É bom, né? Forte, fantástico. Não é bom isso? Bom demais. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, e aí já falando aqui uma dica também pro pessoal, que hoje qual é o maior mal do mundo? Antes da pandemia, o maior mal do mundo, o maior medo, vamos dizer assim, das pessoas no mundo era falar em público. Sim. Era Tá entre os. era o primeiro. Era o primeiro, era o primeiro. né? Isso no mundo, não é Brasil, era no mundo. O da morte era o quarto. O medo de altura era maior. Dentista altíssimo. Avião, tudo ali junto. Depois é que vinha o da morte. Com a pandemia, o da morte, pluf, foi lá pra cima. O medo de falar em público, pela lei da sobrevivência, aí foi o reptiliano que falou, não foi nem o olímpico, é tipo, você tem que falar, porque o boleto tá chegando, um atrás do outro. Então, reunião por Zoom, né? Alguém ouvia falar de Zoom antes? Não. Não tinha isso. Então tem que falar, tem que fazer reunião, tem que ir para a câmara, tem que. Aí é sobrevivência. Então deu uma equacionada nisso. Mas hoje a maior dor do ser humano é a tal da ansiedade. Sim. Eu fiz uma janela que eu ainda tenho que responder, inclusive nos meus stories, de perguntas, né? Qual tema você quer que eu aborde aqui e na rádio? Mesmo que seja repetido, ansiedade. Dor na lombar, ansiedade. Dor não sei o quê, ansiedade. Então a ansiedade é quando a pessoa ela vive mais tempo no futuro do que no presente. Só que as emoções, que eu também falei que ia explicar aqui como é que ela surge, quando você consegue deixá-la tangível, parece que não tem como, mas tem, você consegue lidar com ela de uma melhor forma. Vamos deixar a ansiedade de uma forma tangível? Vamos botar em número. Você deve viver 70% do seu tempo no momento presente. Pronto, já botei uns 70%. Opa, aí você já começa a botar ali um pragmático, um racional, já começa a racionalizar em cima. 70% no momento presente. Presente. Olha que nome bonito, né? Presente, aqui, agora. A gente poder estar aqui trocando ideia. Você está vivendo, você está respirando no momento presente. Então, contemple esse momento. 20% você vai lá no futuro, que é onde a gente cocria as ideias. Mas ninguém pode viver no futuro. As pessoas estão tentando viver lá. As pessoas estão vivendo no futuro. Então você vai lá e cocria. Eu quero ser um terapeuta renomado e atingir 100 milhões de pessoas nos meus transbordos, em palestras e ter tantos mil na minha conta bancária. Estou cocriando. Mas se eu ficar só lá cocriando,
Ansiedade. O presente não Eu vai existir. volto para o momento presente para ter as atitudes para atingir o que eu cocriei. E 10% é o passado. Biblioteca, arquivo, vai lá, puxa a gaveta, puxa aquela ficha. Ah, tá, já aprendi com isso aqui. Tum, pum, recolhe, é aprendizado. Passado é aprendizado, não é sentença. Muita gente leva o passado como sentença. Passado não é sentença, ele não vai te definir. Seja bom ou ruim, sempre Ele é você aprendizado. aprendizado. Então é 70, 20 e 10. Mas, tá bom, mas como é que eu consigo então ficar tanto tempo no momento presente? Qual que é o órgão, o músculo do pertencimento? Momento presente, o diafragma. Aqui, né? Principalmente o movimento da respiração. Movimento da respiração, é momento presente, diafragma. É o músculo, órgão do pertencimento. Aí as pessoas falam assim, vai fazer uma yoga, vai fazer uma meditação. Nem sabem por quê, mas aquilo ali vai fazer bem. Por quê? Porque o bom instrutor ou instrutora de yoga ou meditação vai te relembrar como respira. Que é o que eu faço, por exemplo, nas minhas aulas de teatro. Eu mentoro pessoas em oratória. O meu mentorado chega na minha sala de teatro descalço, roupa à vontade, porque eu vou mexer com o corpo todo, mas antes de qualquer coisa, vamos respirar. Vamos lembrar como é que respira. E às vezes eu ponho na parede para respirar assim. Porque você bota o bebezinho deitado, o umbigo dele sobe e desce tranquilamente. Quem ensinou? Ninguém. O Criador. Natural, né? Natural. Então, condição divina. Você já nasce sabendo respirar. Você vê que aqui no bebezinho não mexe. A não ser quando ele quer respirar, tá mais profundo, faz... né? A gente desaprende isso. Não tem julgamento, o bebezinho tá lá, então o umbigo sobe e desce, sobe e desce. Só que daqui a pouco esse bebezinho começa a engatinhar. Cuidado, vai se machucar, começa a andar. Sai daí, vai quebrar a perna, vai se machucar, tira o dedo da tomada. Aí aquela respiração começa a subir. Aí daqui a pouco, prova, vai estudar, acorda cedo. A respiração vem para cá. O diafragma, ele deixa de ser utilizado. Aí você sobe a respiração e vem para cá, ó. Aí você começa afogando, a ter... Só de fazer isso, olha como fica o seu semblante já. Tenso, né? Aí a gente respira com o nosso colo. Isso aqui é o colo. Que as pessoas falam erroneamente, senta aqui no meu colo. Não. Senta na minha perna que eu te dou colo. Colo é isso. E o que a gente tem aqui? O timo, atrás do externo. Vou mexer aqui um pouquinho. Atrás do osso do externo, a gente tem o timo, que é uma glândula de produção de células de defesa. Que se ela está saudável, ela vai produzir células de defesa em quantidade. Inclusive, se você ficar fazendo assim, você consegue acionar o seu timo e fazer com que ele produza, através da percussão, tá? Isso eu também falo bastante. Então aqui você está acionando o seu timo. Várias técnicas. Aí medicina tradicional chinesa, o plexo solar, ponto do eu quero, eu posso, eu mereço e agradeço. E aqui o coração. Então olha que triângulo fantástico que você tem aqui e que você tem que cuidar. Só que quando você respira errado, você fica aqui, ó. Aí você sobrecarrega este triângulo. Olha que mal você está fazendo a você mesmo porque não está sabendo respirar. Então, comigo, é aqui, ó, diafragma. Vamos respirar todo mundo? Aí você começa, o corpo fala, uau. E relaxa, né? Relaxa, olha como que você fez naturalmente agora. Relaxa. Porque a gente não é que a gente tem que aprender a respirar, a gente tem que reaprender a respirar. Aí aquela frasezinha, respira, não pira. E é verdade. Porque se você não respira bem, a chance de você ficar extremamente reativo e reagir mal às coisas, tá enorme. Porque você sai da sua inteligência emocional. Sim. É matemático, Anderson, é matemático. Aí voltando ao que eu falei que ia falar sobre emoção. Olha esse círculo que acontece com a gente. Deixa eu botar aqui assim, ó. Primeiro você tem um sentimento. Esse sentimento ele pode ser bom ou ruim. Uma melancolia, ou um momento de felicidade. Então pode ser bom ou ruim, tá? Você sente alguma coisa e você leva para o mundo real. O seu mundo real. Não a realidade do mundo, mas o seu, o que você cria. E o que importa? O que você cria. Porque se você criou, você que vai sentir. Então você sente algo, né, leva para o seu mundo real, o seu mundo real, sentimentos, seu mundo real. Isso vai gerar uma ação ou omissão. Olha que perigo. A partir da ação ou omissão é que vem a emoção. E aí quando eu vou falar de inteligência emocional, eu parto desse princípio aqui, ó.
Porque se você, antes de chegar na tal da emoção, você consegue ponderar sobre esses pontos, peraí, estou sentindo tal coisa. Faz sentido isso? Será que é piração na minha cabeça? O meu cérebro está pensando ou sou eu que estou pensando? Porque o seu cérebro não vai parar de pensar nunca. Ele foi feito para isso. A gente pode dizer que daí vai criando as crenças, né? A maior parte dos seus pensamentos, dos seus, não te pertence. É o cérebro que não para, você não desliga. Sim, Puf. sim. Igual um projetor que está projetando na tela do cinema, só que você não tem como desligar esse projetor. Ele vai ficar lá produzindo imagem. Mas quais que são suas? Quais que te pertencem de fato? Então quando você começa a fazer essa faxina, já dá uma clareada. Você já começa a entender que, não, peraí, deixa eu respirar. Deixa eu pensar nisso aqui. Então eu senti algo. Ah, isso é que besteira. Tô acreditando que eu tô pensando. Às vezes tu não chega nem no segundo ponto. Sente o ciúme da pessoa que você ama. Aí você pensa, cara, faz sentido ter ciúme? E hoje com a tecnologia é mais difícil ainda desligar, né? É difícil. É difícil. Até porque o que é, aí já entrando nessa também, o que é a tal da luzinha azul que as pessoas falam, né, do celular? Celular. Ela desperta. Mas por que desperta? Porque quis? Não. É porque a luz azul, quando a sua pineal, a glândula pineal, ela enxerga essa luz azul, ela desperta. E o que é essa glândula? Ela mexe com o seu ciclo circadiano. Ela mostra para o seu organismo que dia é dia, noite é noite. Ela tem uma série de funções, mas essa é a mais básica dela. Dia é dia, noite é noite. Quando ela enxerga uma luz azul, ela fala, opa, tá de dia. É mais ou menos isso. Tem luz, preciso trabalhar. Pum, despertou. Pô, se você voltar para o estado de relaxamento, é muito mais difícil. É isso. Não precisa falar com termos científicos, não, é isso. E a pineal, a gente fala dentro do mundo terapêutico, em filosofia, que é o terceiro olho que ficou embutido. O tal do terceiro olho é na glândula pineal. Tem os dois que saltaram e um ficou lá dentro, é essa pineal, que enxerga um monte de coisa, inclusive que manda informações para o cérebro, manda muitas. Mas uma delas é essa, ciclo circadiano, dia é dia, noite é noite. Então, luzinha azul, pô, a pessoa vai no banheiro de madrugada. Ah, deixa eu dar uma olhadinha, né? Nem que seja para ver que horas são. Pronto. Despertou, porque a pineal viu o azul e fez plim. Eu falo para as pessoas o seguinte, se você não tem problema cognitivo, olha, não quero corte, vou falar rápido para não ter corte, né? Mas se você não tem problemas cognitivos, não precisa acender a luz nem para ir ao banheiro à noite. É verdade. Anderson, você é capaz de ir no banheiro da sua casa à noite sem precisar acender a luz? Tranquilamente. Mas tem gente que acende, porque está no sexto dedo, né? O celular é o sexto dedo. Deixa eu ver, cara, assim, dá aquela, não é isso? Dá aquela clicadinha ali, 3h19 da madrugada. Pluf. Não adianta você olhar e ver que a hora está mostrando que está de madrugada. A pineal falou, tá de madrugada não, vambora. Porque ela enxerga, é igual você enxergar a luz do sol. Acorda, despertou, né? Vai despertar. Outra, a pessoa fala assim pra mim, homem gosta muito às vezes de jornal à noite e tal, mulher menos. Mas aí fala, pô, Bono, caramba, eu não consigo dormir, cara, tô com uma insônia. Pô, me ajuda aí. Aí uma das primeiras perguntas que eu faço é, o que você tá vendo antes de dormir? Ah, eu tô vendo o jornal. Eu falo, meu irmão, não me procura não, vai. Pô, vai. Eu brigo, outro dia eu falei com o Manfrini, Paulinho Gogó, eu falo, irmão, eu passo você como receita, porque passo mesmo. Falo pro cara, tu gosta de uma piada? Cara, vai ver o Paulinho Gogó antes de dormir. Vai ver jornal, tu vai ficar remoendo. O nosso cérebro, ele fica... Notícia ruim, né, cara? O nosso cérebro, ele fica remoendo os últimos 20 minutos dele acordado. Então, se você estava acordado até um momentinho atrás vendo o jornal, notícia ruim ou algo que não seja bacana, até filme que, de repente, filme pesado e tal, veja o teu filme, mas não desligue e tenta dormir, não. Vai ver uma outra coisa, bota uma música legal, bota um pouquinho de um stand-up na TV, disfarça. Começar a desligar, né? É um Distrai o teu cérebro daquilo que você estava vibrando para que você durma melhor. Porque aqueles últimos uns 20 minutos ali é o que o cérebro vai ficar remoendo. Então, não assista notícia ruim antes de dormir. E a pessoa acha que está com insônia por outros motivos, aí vai tomar remédio. Ou seja, tem tanta coisa que parar e analisar, né? O seu contexto, seu dia. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Outro dia também, um mentorado, ele falou assim, pô, eu quero que você melhore minha oratória e tal, quero palestrar. Eu falei assim, a primeira vamos no consultório?
Pô, ele não quis mais sair do consultório. Pô, quero reiki, não sei o quê. Porque eu fui mostrando para ele o que tava no corpo. Aí ele malhava na academia do prédio 9 horas da noite. E ele tinha um outro emprego de advogado. Ele faz uma outra coisa durante o dia, mas à noite, advogado em outra cidade. Então tinha que fazer online e tal. Eu falei, cara, teu cronograma tá tudo errado, bicho. Tu não é um cara noturno, tá malhando de noite. Vamos ver se tu malha às 6 horas da manhã. Aí fui dando uma... Mudou. Aí chegou corado, mais sarado. Falou, cara, pô, que negócio que eu fazia do meu escritório de advocacia. Pô, agora eu faço mais cedo. Falei, então, você só tava desorganizado dentro da... E eu falava pra ele, o teu tempo com o teu filho tá pequeno. Vamos aumentar o teu tempo com o teu filho. Aumentou o tempo com o filho. Então, como que você faz uma autoavaliação? E aí tem gente que pergunta, pô, tua palestra é sobre o quê? Ser humano. Sobre autoconhecimento, ser humano, entender de onde vem tua emoção, por que tá doendo. E, Bono, já que você entrou nesse ponto da palestra, cara, você entregou muito conteúdo aqui, mas eu não tenho nem como dimensionar para você que está nos assistindo aí a totalidade do que esse camarada aqui conhece, né? E as pessoas que querem realmente viver essa transformação, passar por um processo de mentoria, de terapia com você, como é que as pessoas podem começar? Como é que elas te encontram? Como é que é esse processo com você? Fica à vontade para você falar. Te agradeço até a oportunidade, né? O pitch de vendas! As pessoas entram muito em contato comigo pelo meu Instagram hoje, porque eu posto coisas lá muito relacionadas a isso. Cada vez mais do terapeuta e menos do ator, mas eu vou voltar a postar também do ator. E aí me pedem ali um contato, um encontro comigo no consultório, querem saber como é que é a consulta, como que eu atendo. Isso vem muito também através da Rádio Positividade, né? E eu divulgo meu telefone, o telefone da Simone, que agenda tudo para mim, tanto na parte do consultório, onde lá, como eu já falei aqui, eu vou usar o reiki, vou usar o que está a serviço, né? Ou na parte de oratória, que aí eu levo para minha sala de teatro, que você já conhece lá. Sim. É uma sala grande, com palco, que tem uma estrutura muito legal. Fantástico. Ali. E ali eu mentoro pessoas em oratória, dou cursos. Posso falar o número? Pode. 21 981 88 7777. Vai ficar escrito sim, depois? Sim, vai escrever aqui embaixo. É isso, 981 88 7777. E aí as pessoas fazem comigo, às vezes me procuram. Agora tem 2 empresas me procurando, a gente vai fazer um trabalho bacana, uma enorme. Mas eu vou falar aqui porque quando já vai sair, vai ser para Águas do Rio lá, junto à SEDAI, vamos fazer um trabalho também muito bacana ali. E é uma grande empresa, né? É uma grande empresa que está com um olhar muito legal para cuidar dos funcionários emocionalmente. Olha que bacana. Sim, fantástico. Imagina a quantidade de funcionários que tem uma empresa como a Água do Rio, né? Eles estão uma previsão de 150 pessoas para eu cuidar lá, fazer ali o DNA das emoções. E aí o que eu pretendo e vou fazer lá, e também vou fazer na minha imersão, que está chegando agora, vai ser em junho, provavelmente dia 22 e dia 23. Ainda vou divulgar direitinho no Instagram onde vai ser. Eu vou botar o DNA das emoções, vou destrinchar toda a minha palestra, uma palestra que às vezes eu tenho que fazer em 1h30 ali, em função de eventos, eu vou fazer em 3 horas, ou mais até, porque eu vou começando, vou trocando ideia, vira uma espécie de terapia coletiva, muito bacana. Sim. A gente vivenciou uma no Nova América, né? No Nova América ali foi um trechinho, né? E aí, na parte da tarde, eu quero todo mundo de roupa à vontade, descalço, para poder fazer o que eu chamo de jogos teatrais, atividades cênicas, de improviso, onde eu coloco a oratória, a comunicação assertiva, dou dicas de rapport, como que se cria uma cena. Se você está apto para criar ali uma cena onde você, diretor, autor e o seu próprio elenco, junto com outras pessoas, você já começa a se preparar para um monte de coisas na sua vida. Sim. Coisas que de repente a vida vai e te prega um susto ali, pau, e você fala, caramba, como é que eu vou ter que lidar com isso? De repente você já vivenciou isso numa experiência cênica, né, junto a atividades teatrais e tal. Então eu coloco isso junto com a oratória, mas com o DNA das emoções, sempre mostrando para as pessoas, ó, tá vendo? Isso aqui tá falando disso, isso aqui é por causa disso aqui. Maravilha. Então serão 2 dias intensos, assim,
Deve ser aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio, Regional. no Rio, vai ser Sim, aqui na sim. Barra. Amigo, amiga, você que está assistindo, anota aí na agenda com a data. Não tem data ainda? Provavelmente, Né? provavelmente 22 e 23 de junho. Eu já tive a experiência de degustar em algumas ocasiões, vou estar lá, pode garantir minha vaga. Legal. E recomendo que você esteja, porque é uma experiência, a gente vive, né? Vai viver ali uma experiência de não só de terapia, mas eu acho que de transformação, de artístico, né, também. E todo empresário hoje, você colocou muito bem, depois da pandemia, a gente teve que ser ator, né, locutor, orador. E eu acho que é importante as pessoas se prepararem cada vez mais para isso. E sem deixar de cuidar do corpo, né? Sem deixar de cuidar da alma, né? Da alma. Da emoção, da mente. Outro dia eu gravei assim pra rádio também. Depois que eu termino uma consulta, eu nunca marco uma consulta seguidinha da outra, porque eu não gosto de ficar olhando no relógio. Ah, quanto tempo leva essa consulta? Eu falo, não sei. É a missão do dia. Você vai chegar lá de um jeito, e eu vou ver o que tem que ser feito e vou fazer, leve o tempo que levar. Sim. Mas aí, terminando uma consulta, eu sentei lá e fiquei pensando fortemente. Positivo, positivamente. Negativo, negativamente. Tudo tem mente. Você pega uma palavra e coloca mente no final dela, ou seja, um sufixo, a palavra deixa de ser uma palavra e vira um modo de estar. Verdade. Então, quando você coloca o sufixo mente, você se transforma num modo. Assim é com a gente. O que a nossa mente está nos trazendo, está influenciando no cérebro? Aí a gente poderia falar de inconsciente, consciente, entraria num outro lado aqui da psicanálise. Basta. Né? Mas é tudo pela nossa mente. As pessoas, inclusive, falam erroneamente, você é o que você come. Mas não, você é o que você pensa. Porque, inclusive, o que você pensa faz comer o que você come. Sim, total sentido. Então, é a mente. Então, eu quero falar mais sobre isso. E fazer as pessoas entenderem que a sua dor é parecida com a dor daquela pessoa ali, entende? E que a gente acaba com a solidão da dor também. Quando as pessoas vão se identificando. E a gente não é nada, a gente está. Eu estou ator, eu estou terapeuta, né? Estou um empreendedor. Porque há um tempo atrás eu achava que podia ser esse terapeuta amigo, trocar uma ideia e tal, de repente falar uma palavra. Mas depois eu entendi que eu precisava ser um terapeuta profissional, com o consultório, com as minhas formações. Então, mas antes eu não pensava estar um dia terapeuta. Hoje estou. Então, quando você fala assim, eu sou, você se define, né? Sim, sim. Aí é aquela pergunta que também, às vezes eu faço para a pessoa quando eu vejo que ela está com uma dificuldade de identidade, a tal da crise de identidade, você chega para a pessoa e pergunta assim, me fala quem é você sem me dizer o que você faz. Difícil. Vai gaguejar e vai sair, mas difícil. Sem dizer o que eu faço? Quem é você? Me fala sem me dizer o que você faz. Poxa, cara, vou ter que falar uma qualidade minha. Será que eu sou digno de falar uma qualidade minha? Pô, tô vendo primeiro os meus defeitos. Cara, eu não sei quem que eu sou. Aí começa, né? Esse é o primeiro mergulho do olhar para dentro, né? E às vezes algumas dores, algumas doencinhas fazem a gente olhar para dentro. Ter sol. O ter sol é quando o corpo fisiologicamente está falando assim, olha para dentro e para baixo. O para baixo é para você conversar com você mesmo, fazer uma investigação profunda. O ter sol tem isso. Ou seja, todo sinal do corpo tem uma consequência no fundo se o ter sol for no olho direito, vai estar falando para você prestar atenção no seu lado afetivo. No esquerdo é o profissional acadêmico. Fantástico. Bonô, infelizmente o tempo avançou demais. Sério. Mas o papo foi bom demais também. Que bom, que bom. Gostei Cara, muito. É muito conteúdo que você tem. Agradeço muito, eu tenho certeza que tem pessoas que vão estar ouvindo aqui e com certeza deve estar sentindo alguma dessas dores que você colocou. E eu tenho certeza que você ajudou pessoas aqui a, quem sabe, identificar algo que está acontecendo na vida, né? Na mente, Tomara. na família, nos negócios. E a gente agradece a você, agradece a Deus por colocar você aqui também
essa oportunidade, não só aqui, mas eu sei que você dá palestra, você está sempre aceitando esses convites, e isso é um ato assim nobre da sua parte também, porque a gente percebe o quanto é prazeroso para você falar, e você não tem, se a gente ficar aqui 3, 4 horas, você vai continuar falando. Pô, vamos transbordar, né? Ajudando Vamos pessoas. transbordar. Então, só posso te agradecer. Teremos outras oportunidades aqui, Vambora. vou te convidar novamente. A gente vai colocar aqui embaixo, para você que está nos assistindo no telefone, da Simone. Da Simone que atende. Simone vai atender, vai marcar para você aí um bate-papo, né, uma terapia, uma mentoria, ou quem sabe passar ali os horários, a data certinha do evento, que a gente vai estar junto aqui na Barra da Tijuca em junho. Então, conto com a sua presença. Acessa lá também o @carlosbonow com W. Isso, B-O-N-O-W. B-O-N-O-W. Você vai ter acesso também ao conteúdo do dia a dia dele, está sempre fazendo enquete, perguntas, participa lá com ele. É um cara fantástico. Legal. E muito obrigado também por você estar assistindo aqui mais esse episódio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, marca no sininho para estar recebendo as notificações. E Bonô, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma palavra final para esses nossos amigos aí que estão nos assistindo. Você já entregou muito, mas uma dica aí de ouro e final aí para você dar para esses empresários aí que estão empreendedores. Tem muita gente que segue e até já deixou comentários aqui que está pensando em fazer uma transição de carreira, né, saindo de um serviço público, que foi o meu caso, de se tornar empreendedor definitivamente. Outros querem navegar em 2 oceanos ao mesmo tempo. O que você pode falar para essas pessoas? Vamos lá. Eu gosto dessas coisas porque quando a gente fala assim do coração, com o nosso estudo, com a história que a gente tem, sai verdadeiro, e eu sempre peço clareza para que saia de forma que possa sensibilizar e tocar as pessoas. Mas você me pedindo isso, me vem uma reflexão de uma história que eu gosto muito, que diz assim: havia um sábio muito famoso na Grécia Antiga, e todo mundo queria estar perto dele porque ele tinha respostas maravilhosas para tudo na vida. E aí um jovem, uma vez, ele falou assim: eu vou enganar esse sábio. Eu vou chegar na frente dele com um passarinho entre as minhas mãos. E vou perguntar para ele assim: sábio, o passarinho que eu carrego nas minhas mãos, ele está vivo ou morto? Se o sábio disser que o passarinho está vivo, eu esmago o passarinho em minhas mãos, abro as mãos e ele vai cair morto no chão. Mas se ele disser que o passarinho está morto, eu abro as mãos e o passarinho vai sair voando. Então ele chegou na frente do sábio e perguntou assim: sábio, o passarinho que eu carrego em minhas mãos, ele está vivo ou morto? O sábio olhou no fundo dos olhos do jovem e falou assim: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Sabedoria pura. Muitas vezes a gente fica procurando as respostas, Anderson, lá fora. Alguém tem que me ajudar, tem que encontrar alguma coisa. A gente vê muito isso, inclusive nos grupos de network, assim, sabe? Cadê? E tá aqui dentro. Sempre a melhor resposta tá dentro da gente, e a gente fica procurando fora, sabe? Então, a resposta está nas suas mãos. Fantástico. Basta saber fazer a pergunta certa, né? Nossa pergunta certa. Maravilha. Bonô, cara. Obrigado, meu velho. Obrigado. Muito bom esse papo. Muito sucesso pro seu podcast. Maravilha. Sucesso para você também. Aí, a milhão. Tenho certeza que tem uma vida longa. Conta comigo. Você sabe que eu gosto muito de você. Você é um cara que eu respeito bastante. Profissional exemplar, eu falo porque eu conheço. E eu desejo todo o sucesso do mundo para todos os projetos que você for tocar e enveredar, e vamos continuar aí nessa troca, porque vamos. Tem muita coisa ainda aí pra gente fazer. Vamos, recíproco é verdadeiro, você sabe disso. E obrigado mais uma vez aí pela participação. Teremos outras oportunidades de estar juntos em outros projetos também. Conta com a gente no evento. E para você que está nos assistindo, obrigado. Inscreva-se aqui no nosso canal. Eu vou estar colocando na descrição aqui todos os contatos do Bonô também, para você achar, seguir, fazer perguntas, participar e quem sabe aí se aprofundar nesse conhecimento aí amplo que ele trouxe. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo episódio na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.